Chamem as crianças, chamem os parentes, chamem os trabalhadores né, que estejam aí perto, para a gente entender o que é essa crise que nasce de uma fofoca e está atingindo ali o coração do governo Lula por conta da suspeição sobre o Rui Costa. Vamos rememorar devagarzinho, aproveitar aqui, mostrar as cenas desse dramalhão mexicano e de como essa questão do primeiro-damismo, eu repito, eu sou um dos poucos que trata disso, eu e Thalita tratamos disso, aliás, contra tudo e contra todos há muito tempo, de como o primeiro-damismo é uma coisa de República das Bananas, e que esse jangismo, essa coisa, sabe, essa argumentação prévia de que a Janja é guerreira do Brasil e ela pode falar o que quiser, e tal, uma falsa argumentação em relação àquilo que está se discutindo de verdade, que é esse protagonismo de primeira-dama que não cabe dentro do republicanismo, a meu ver. Mas, enfim, na hora que ela quebra esse protocolo lá na China, e todo mundo acha lindo, porque ela tem que falar o que ela quiser, onde quiser, não é assim que funciona o mundo. Não é assim que funciona o mundo. Mas essa coisa, né, esse jangismo é uma coisa que me desespera um pouco. Mas vamos lá. Começa esse problema há mais ou menos uma semana. A Andréa Sadi, jornalista da Globo News, dá a seguinte notícia. Né? Janja comete uma fraude. Bota aí para a gente a primeira notícia. Né? A Janja cria um constrangimento, encontro de Lula com Xi Jinping ao falar de TikTok. O que teria acontecido, segundo uma fonte que estava dentro do jantar, contou para Andréa Sadi. Ela interrompeu o jantar e tomou a palavra para falar sobre TikTok, que não é uma empresa do governo chinês, tá? É uma empresa privada, dentro do controle geral, né, do governo chinês, mas ela é uma empresa privada. Não é o governo chinês que trata das coisas do TikTok, até porque lá o TikTok tem outro nome e tem um controle completamente diferente do que tem fora da China. Né? E aí diz que intercedeu, diz que o TikTok no Brasil ele ajuda a direita, o algoritmo ele traz coisas que são ruins para criança, para adolescente, deseduca e tal. E olha, eu sou seguidor do TikTok, nem é isso que acontece de fato com o TikTok. Das redes é que menos tem esse problema. Mas enfim, ela aproveitou que estava na China, alguém buzinou que o TikTok era chinês e ela achou por bem falar no jantar com o Xi Jinping sobre o TikTok. A versão de Andréa Sadi, da repórter da Globo News, é de que ela falou sozinha, interrompeu e decidiu falar sobre isso, quebrando um protocolo. Protocolos em relações diplomáticas são coisas muito importantes e eles não existem por nada, eles existem justamente para você disciplinar as relações entre os países para que não haja nenhum curto-circuito entre a fala de uma representação e a fala da outra. Quando há um encontro diplomático, se discute antes tudo com os chefes de cerimoniais, inclusive qual idioma que será falado e como serão feitas as traduções. Então, não é uma coisa qualquer. Por exemplo, quebrar qualquer protocolo, porque eu sou guerreira do Brasil, isso é uma bobagem, tá? Em seguida, vem o quê? Vem a versão do Lula. Né? Um dia depois, o Lula dá uma entrevista coletiva, um repórter pergunta a ele sobre isso, ele fica muito irritado. Não é esse não. Não é esse não. É o Lula. O Lula falando que a versão do Lula é a seguinte: ele diz que ele perguntou ao Xi Jinping se o governo chinês poderia mandar um especialista no Brasil para falar de redes sociais, especificamente do TikTok. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa versão do Lula não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Num jantar com Xi Jinping, tratando de questões de acordos comerciais, questões macros de duas nações importantes do mundo, ele para o jantar e fala: vem cá, Xi Jinping, você podia mandar alguém aqui da China lá para conversar com a gente no Brasil sobre rede social e o TikTok? Então, essa versão, até porque o Lula não conhece absolutamente nada. Não, pode tirar, Thalita, não é esse não. Não é esse não, pode tirar. Depois você bota aquele do Mauro Vieira. Tá?
Então é o seguinte, essa versão não faz nenhum sentido. Primeiro que o Lula não entende nada de TikTok, ele jamais faria essa interpelação, jamais. Ele criou uma versão para salvaguardar a primeira-dama. Natural que faça isso, né? Um homem, um marido e tal, criou uma versão muito mal feita, muito mal elaborada, se apresentou muito exasperado, muito revoltado com o fato de que havia havido um vazamento desse nível, num jantar que ele disse que era muito, muito confidencial. E aí criou essa história de que pediu ao governo chinês que mandasse um especialista no Brasil. E aí Janja teria entrado na conversa, né, para falar sobre TikTok e tal, e esse constrangimento teria provocado pela quebra de protocolo. Essa história já começa a ficar enrolada aí. Porque quando você cria uma versão maluca, você começa a ter que sustentá-la daí para frente, feito um doido. Só que aconteceu o seguinte, para nessa história, e aí bota aquela do Mauro Vieira. Aí hoje, o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, diplomata, embaixador Mauro Vieira, ele foi o seguinte, ele contou a versão dele, perguntado pelo Sérgio Moro, numa audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, sobre o que tinha acontecido, ele disse o seguinte, que não tem convite nenhum para representatividade ao Brasil, que jamais aconteceu isso. Então ele desmentiu o Lula de uma maneira muito dura. Diz que não teve convite nenhum, que não há convite de ninguém, que não vem ninguém da China. Um especialista da China para trazer TikTok no Brasil. Por quê? Porque essa versão é totalmente absurda. Isso começa a provocar um mal-estar generalizado nessa discussão, né? E ele disse que o Lula pediu auxílio, aí já tem uma terceira versão. E, na verdade, o Lula quis falar sobre redes sociais e pediu auxílio a Janja. É uma terceira versão, mais confusa ainda, mas que nega a versão do próprio presidente Lula, que tinha perguntado ao Xi Jinping, que tinha pedido ao Xi Jinping um representante, que daí por isso que a Janja entrou. Né? Entenderam como é que começou? Se alguém estão mentindo? E aí o que é isso? Aí isso começa a crescer, porque é o seguinte, na volta da China para o Brasil, né, o Lula furioso, dá um esporro geral dentro do avião. Dá uma bronca geral dentro do avião, porque dentro do avião, e para dar satisfação a Janja, que estava também dentro do avião, ele queria saber quem é que tinha vazado, esporro em todo mundo. Teve ministro, segundo o relato, porque é o seguinte, essa bronca também, assim que o avião pousou, vazou para a imprensa. Os mesmos que estavam no jantar, quem vazou aquilo lá, vazou também a bronca, ou outros vazaram ali. Mas é o mesmo grupo. Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Alexandre Silveira, Minas e Energia, Carlos Fávaro, Agricultura, Frederico Siqueira Filho, Comunicações, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, Marina Silva, Meio Ambiente, Mauro Vieira, Relações Exteriores, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, Rui Costa, Casa Civil, Silvio Costa Filho, Portos e Aeroportos, e Simone Tebet, de Planejamento. Esses todos estavam na viagem, um desses vazou também a bronca dentro do avião. E no avião, o Lula foi ameaçador. E aí, nessas conversas, apareceu, logo no dia seguinte da chegada, uma versão da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, dizendo que todas as suspeitas caíam sobre o ministro Rui Costa, da Casa Civil, ex-governador da Bahia, que teria ficado em silêncio no avião, enquanto outros mostravam celulares, se defendiam, né, diziam que não tinham entrado em contato com ninguém, uma coisa ridícula, inclusive. E que ele teria ficado ali cabisbaixo, taciturno, enfim, porque, por razões óbvias, caiu sobre ele a suspeita. E ele é ministro da Casa Civil. E ele teria feito isso porque, em janeiro, no início do governo de 2023, a Janja foi impedida pelo ministro Rui Costa, de assumir cargo no Palácio Planalto. Ele disse que não havia nenhuma condição, nem legal, nem moral, dela ter um cargo dentro, uma sala, um cargo no Palácio Planalto, um cargo oficial. Isso já criou uma tensão entre os dois. E depois ela apresentou uma nota
para comprar uma mesa por R$200 mil, uma mesa, para o Palácio do Alvorada, alegando que era uma mesa muito bonita e tal, que ficaria para o acervo da presidência. Mas ele falou, imagina, a gente está entrando agora, vai gastar R$200 mil numa mesa, isso vai contaminar o governo daqui para frente e tal, e também bloqueou. Então, ela ficou com muita raiva dele. E ele, aí espalharam que ele chamou ela de deslumbrada e tal. E aí, então ficou sempre essa tensão entre o Rui Costa e a Janja. Quando teve vazamento, o suspeito óbvio passou a ser o Rui Costa, né? E o Rui Costa, então, Thalita, ficou muito irritado e espalhou a informação de que, na verdade, ele estava sofrendo fogo amigo dentro do Palácio Planalto. E esse fogo amigo não era só a Janja. Outros ministros com quem ele tem picuinhas, com quem ele se dá, porque é o seguinte, ele é um ministro dos ministros. A ideia da Casa Civil é que é o Ministério dos Ministérios. Os ministros têm que alinhar com o Rui Costa aquilo que vai ser feito, e ele acaba tendo poder demais e acaba bloqueando demais as ações, exigindo coisas, enfim, acaba sendo o chefe dos ministros, e isso causa um imenso mal-estar. Mas ele falou, então, ele chegou a pensar em fazer um pronunciamento. Olha o tamanho que ia ficar essa merda. Ele ia chamar um pronunciamento para falar sobre o caso. Foi demovido pelo ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, que é baiano como ele, é amigo dele, fez campanha, né, trabalhou como publicitário na campanha de Rui Costa para governador, e que falou, não faça isso, porque você vai dar uma outra dimensão a esse assunto, que já está tomando uma dimensão absolutamente fora de controle. Isso, pelo menos, o Rui Costa não fez, né? Não fez o pronunciamento, mas ficou muito irritado, e também ficou irritado, por exemplo, porque hoje, diante da fritura do Rui Costa, dos boatos de que ele iria sair do governo por causa dessa confusão, por causa dessa fofocaiada com a Janja, ia demitir o ministro da Casa Civil, porque o Lula estaria suspeitando dele, né? Não tinha mais confiança, ninguém mais tinha confiança de participar com o Rui Costa de nada, porque ele vai ser o vazador e tal. Saiu uma nota também do jornalista Lauro Jardim no Globo, dizendo que por conta dessa situação, o Rui Costa sairia candidato ao Senado no ano que vem, ou a governador da Bahia, interrompendo a cadeia de sucessão na Bahia, que sempre o governador que foi eleito tenta a reeleição. O governador chama Jerônimo Rodrigues, né, e ficou impactado, como diria o Mauro Lopes, com o fato dessa nota dizendo que o Rui sairia candidato a governador. Aí o Jerônimo Rodrigues foi hoje, né, deu uma entrevista, tem também a chamada a manchete, não tem? Foi afirmar que o Rui está sendo alvo de perseguição e que ele não vai ser candidato a governador, que isso é mentira, que é parte dessa fritura, colocar, assim, queimar o Rui Costa, dizendo que ele não quer mais ser ministro, que ele está desinteressado, que vai sair para senador, que vai sair para governador. Então, é uma fritura que hoje estava tão pesada, a fritura, que o Lula decidiu tomar uma atitude, né? Hoje, no encontro com prefeitos, hoje teve a marcha dos prefeitos em Brasília, acontece todo ano. Centenas de prefeitos aqui rodando pela cidade, lotando os restaurantes, os bares, indo para os prostíbulos em volta de Brasília, que também é uma tradição. E nessa algazarra, na abertura do evento, onde o Lula, inclusive, foi vaiado 3 vezes, mas não chega a ser um demérito, porque tem muito prefeito bolsonarista, muitos prefeitos que não querem que se acabe com as emendas, com o orçamento secreto e as emendas PIX, porque usufruem muito delas, deram umas 3 vezes no Lula, mas nesse evento o Lula fez questão de fazer um agrado para o Rui Costa. Né? Fez questão de fazer um agrado para o Rui Costa, elogiou ele publicamente, e, como sempre, deu uma pequena derrapada dizendo que ele foi o maior governador que a Bahia já teve. E o Jacques Wagner foi governador 2 vezes, é o líder do governo no Congresso Nacional, no Senado, amigo pessoal do Lula, deve estar se sentindo meio chateado, né? Porque você não faz um elogio para resolver um problema depreciando um amigo, né? Um aliado, mas foi isso que ele fez.
Aí deu esse afago no Rui Costa, que ficou com a cara ali fechada, parece que, sabe, pô, tudo bem, obrigado aí, mas não resolve, porque a crise está instalada. A crise está instalada. E aí, assim, eu encerro essa novela, que ainda não se encerrou, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas a questão do primeiro-damismo tem que ser encarada assim. A Janja não provoca complicações porque é mulher. Tá? Obviamente, ela, como mulher, sofre críticas muito mais pesadas, sofre uma perseguição específica. Né? A oposição já percebeu, e a mídia já perceberam juntos, que ela é o calcanhar de Aquiles do Lula, que criticá-la tira Lula do sério. E aí, essa história, assim, ela hoje foi para um evento em que ela se jactou de que não existem protocolos para ela, né? Que ninguém vai fazê-la calar, que não existe protocolo, que ela irá quebrar todos os protocolos quando for necessário. O que é uma tremenda bobagem, uma bravata infantil, a meu ver, que não colabora em nada para essa discussão. Ela não pode quebrar os protocolos. Ela é a primeira-dama, quando ela for para o lugar, ela tem que respeitar os protocolos. Assim, já vai chegar nos lugares com essa fama de que quebra protocolos, que fala o que quer, porque ela é guerreira do Brasil, ela é mulher, a mulher pode falar o que quer, aonde quiser, a mulher pode estar onde ela quiser. Esses chavões, né, desvirtuados do movimento feminista, que acabam sendo usados como expressões casuais para justificar qualquer tipo de comportamento. Então, a Janja tem que cumprir protocolos. Né? E, assim, o protocolo que estava na China, como tem protocolo em todos os lugares do mundo, em relações diplomáticas, eles não existem para fazer ninguém calar. Eles existem para organizar as relações. Olha, assim, muito infantil essa bravata, assim, e ao mesmo tempo se reforça, eu vejo nas redes sociais, por que a primeira-dama não pode falar? A Janja é perseguida, a Janja... Não, a razão não é essa. A razão não é essa. A razão é de que a relação do país com o primeiro-damismo ainda é muito primária, e primeiro-damismo é coisa de república de bananas. A primeira-dama não é eleita. A primeira-dama não pode ter cargos. A primeira-dama não pode falar pelo governo, muito menos pela sociedade. Não pode. Não pode. Ela não tem mandato para isso. Ela não tem representatividade para isso. A primeira-dama não é uma representação da sociedade brasileira, nem da política, nem do governo. Ela pode ter as opiniões dela, como eu tenho as minhas, e todo mundo tem as suas, mas eu não sou representação do governo, nem do povo brasileiro. Eu represento as minhas opiniões. Essa que é a diferença. Essa que é a diferença. Então, assim, sai um pouco dessa vela, Leandro Fortes, decepção. Não tem decepção nenhuma. Primeiro que eu sou muito coerente em relação a isso, com todas. Eu sempre achei um horror essa coisa de primeira-dama ter protagonismo político, porque ela não tem, nenhuma primeira-dama tem voto, tem ter mandato. Acaba causando sempre complicações muito ruins para o governo. Deixa o Lula bastante vulnerável, irritado. Já perceberam que, quando atingem ela, ele perde a compostura. Então, ele criou-se uma crise de governo por causa de uma bobagem dessa. Então, sabe, eu não concordo com essa coisa. Nem me venho com esses chavões. Querem calar a Janja, odeiam a Janja porque ela é uma mulher que tem as próprias opiniões. Ora, todo mundo tem as próprias opiniões. A questão não é essa. A questão jamais foi essa. Essa é uma concepção diversionista. O governo tem muitos problemas, o governo tem que ser levado muito a sério, ele tem que resolver problemas muito graves da sociedade brasileira, e a gente não pode ter um ministro sendo fritado por causa de fofoca com a primeira-dama. Isso é ridículo. Já está na hora de superar essa história, sabe? Então é isso. Era essa novela e essas considerações que eu queria muito falar com vocês, porque eu acho importante. Muita gente não quer que eu fale sobre isso, porque é um assunto desconfortável.
Há um patrulhamento muito poderoso do jangismo dentro do PT, que aí já vem para cima, machista, misógino, tal, já descarta todas essas acusações, né, esses clichês, para poder impedir, interditar essa discussão, como se eu quisesse calar a Janja. Não tem nenhum interesse em calar a Janja, deixa a Janja falar o que ela quiser, aonde ela quiser. Agora, ela não pode, não tem representação social, não tem. Ela é mulher do presidente, ponto final. Ponto final. Tem que se encarar. É ótimo que ela seja progressista, é ótimo que ela seja de esquerda. Quando perguntada numa entrevista, que ela quiser, é ótimo que ela tenha boas posições, mas ela não tem mandato, ela não tem voto, ela não representa o país. Esse fato, nem ela, nem nenhuma primeira-dama. Não é para isso. Esse primeiro-damismo, antigamente, forçavam as primeiras-damas, fosse qual fosse a personalidade delas, a cuidar de assistência social. Tinha a LB, Legião da Boa LBA, Legião Brasileira de Assistência, LBA, que acabou porque uma das primeiras-damas que foram metidas lá, que era a mulher do Collor, roubou, desviou dinheiro da LBA para os parentes em Alagoas, na cidade de Canapi. Quem teve um trabalho discreto, né, e que eu achei bastante interessante, era a Ruth Cardoso, que era uma socióloga de primeiríssimo nível, coisa e tal, e que tratou das questões de educação e criava projetos para isso, mas não tinha posição de primeira-dama tomando protagonismo. A dona Marisa também não fazia isso. Né? Tinha uma postura mais recolhida, embora estivesse profundamente ligada à criação e desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores. Mas, assim, eu não vou ficar fazendo festa, jogando farofa, nem serpentina, por essa coisa de, sabe, esse oba-oba em torno da Janja. Está errado. Está errado. Tá bom? Vamos lá, então. Temos mais coisas para falar, mas, Thalita, quer conversar um pouco sobre isso? Thalita sempre tem boas posições também para falar sobre a questão de primeiro-damismo, de Não, eu primeira-dama. acho que Né? eu acho que Eu acho assim, que é uma discussão que não se encerra, até porque a fritura continua, hein? pois é, e em se tratando de machismo, já que esse é um grande argumento, né, para que se utiliza, o que eu acompanhei, por exemplo, hoje nas redes, que subiu a hashtag no X, por exemplo, né, estou com Janja, etc., é tentar fazer uma ofensa sexista à Michelle. Então eu vi muita gente, por exemplo, Leandro, falando assim: "Ah, estou com Janja, a Michelle é o corrimão do Congresso". Primeiro que assim, além de ser um argumento completamente infantil, imaturo, é machista e sexista do mesmo jeito. Nós não precisamos utilizar da vida sexual, da relação dos afetos, do o que quer que seja, de qualquer mulher, para tentar depreciar a imagem dela, principalmente em se tratando de uma mulher que representa a extrema direita, que é a Michelle Bolsonaro. Então, assim, não me interessa porque qual que é a discussão que fica para o deleite do machismo? Fica, de um lado, as pessoas chamando a Janja de amante do Lula, de que ela ia lá na cadeia, lá, quando o Lula estava preso, etcétera. E do outro lado, a gente chamando a Michelle Bolsonaro de corrimão. O que acrescenta, Leandro, de verdade, para nossa discussão política ficar Nada. tratando de especulação sobre a vida sexual dessas mulheres, que não seja apenas um sexismo e um machismo infantil. Eu vi muita gente hoje no X levantando a hashtag estou com Janja e tentando falar da Michelle Bolsonaro. Trocou 6 por meia dúzia. Não tem, assim, é um completo desserviço e só fica para o deleite de quem quer se colocar, inclusive, do lado de cá como defensor da democracia, dos direitos humanos, porque é o PT, porque é isso e aquilo, e fica depreciando uma outra mulher. Assim, a gente já tem argumento suficiente para falar do caráter da Michelle Bolsonaro e não precisa, assim, não me interessa e não me interessa para a vida pública e para as questões reais dos problemas que nós temos no Brasil, se a Michelle Bolsonaro tem o histórico que ela tem, o que quer que seja, ou a Janja, ou qualquer outra mulher. Utilizar esse tipo de argumento para tentar fazer uma espécie de dualidade,
sabe, de disputa, de competição, é sexista e isso é machista. Quer falar de machismo? Então vamos falar de machismo. Isso é completamente machista, além de ser completamente infantil. Ai, Michele Corrimão, sabe, sabe quando parece que você tá Eu não na gosto nem sétima dessa história série? sabe que eu não uso nem essa coisa de espanhola também para Carla Zambelli, que é outra maneira. Péssimo, Leandro, Porque ela péssimo, teria concordo. sido prostituta na Espanha e tal. Cara, isso não é um problema. Talvez tenha, Exato. a meu ver, foi o lado mais legal da Carla Zambelli, se realmente existiu. Porque o problema dela não é ter sido puta na Espanha, nem a Michelle ser É, corrimão, nem a Janja ser amante. Isso não diz nada, 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 absolutamente nada. absolutamente nada, nada. Não interessa, então não adianta levantar esse tipo de argumento, sabe. E eu vi muita gente, Leandro, muita gente hoje nas Muita redes sociais gente. para tentar exaltar a Janja, fazer esse argumento contra a Michele Bolsonaro, sabe. Então assim, Que não é, esse não é o problema dela. O problema dela é outro, de nem caráter, muito mais grave, muito exatamente, mais. exatamente. Se ela saiu com metade do Congresso Nacional ou não, pouco nos importa. Não é sobre isso que a gente precisa se debruçar e tratar e criticar e questionar. Pouco importa, sendo de uma, sendo de outra e de qualquer outra pessoa. Não é sobre isso que a gente tem que falar, sinceramente, sabe. Então, já que é para falar de machismo, então vamos tratar exatamente nos termos do que é, de fato, ser sexista e machista, sabe. E aí endosso, Leandro, primeiro-damismo é cafona, vou reforçar, já que a gente está falando aqui de mulheres feministas, então eu realmente quero ter uma mulher feminista com a coragem de chegar e falar assim: "Vamos acabar com essa história de primeira dama? Chega, chega, nós estamos numa república, primeiro-damismo é resquício de monarquia, é resquício de império brasileiro, isso é péssimo, as mulheres não precisam serem tratadas na vida pública como a esposa de alguém. Não é sobre isso que a gente está falando, é sobre o que ela vai se colocar enquanto, aquilo que ela vai acrescentar no aquilo que ela tem de qualidade para, de repente, vir a ter uma representação política. Não ser a esposa do presidente ou de quem quer que seja. Não é sobre isso que a gente está falando. Então, já que é para ter coragem, ter uma mulher. E eu acho, de verdade, Leandro, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que a Janja, sim, ela é atacada pela postura dela. Também acho péssima as comparações que são feitas. Ai, que saudade da dona Marisa Letícia. São A perfis dona Marisa completamente diferentes. A Janja, ela de fato, ela é atacada também, porque ela tem uma postura de uma certa altivez, né, de se colocar, de ter argumentações e tal, mas ela tem comportamentos, digamos, equivocados, como por exemplo nesse caso. E o equívoco, para além de qualquer coisa, Leandro, me parece mais pelo vazamento do que qualquer outra coisa. A questão do produto, a gente só está discutindo isso porque tem ali alguém que não é leal ao presidente Lula e que vazou isso para a imprensa e para a Rede Globo. Né? Diga-se de passagem, inclusive, porque a primeira pessoa que deu essa história dessa fofoca foi a Andréa Sadi. Então, a gente só está falando sobre isso porque não tem lealdade dentro das pessoas que estavam naquela reunião. É só por isso que a gente está tratando disso. Porque se houvesse, ninguém nem ia saber se a Janja falou, se o Lula falou, quem falou primeiro, quem não falou, quem deixou de falar. A gente nem ia estar sabendo disso. A questão é que não há lealdade dentro desse governo e a gente está aqui falando dessa questão, que é uma grande bobagem. E a gente está falando, porque eu estou vendo aqui muita gente, inclusive, comentar e falar, porque tem outras coisas para se falar, etc. Porque o Leandro ele trouxe aqui, gente, nove notícias, né? Nove matérias de veículos diferentes que estão repercutindo isso. Ou seja, todo mundo fica distraindo sobre esse assunto, essa fofoca, quando realmente, aí vocês têm razão para quem está criticando, quando a gente tem outras questões muitíssimo urgentes para tratar. Mas aí fica todo mundo falando dessa questão, sabe, Leandro?